Cristo vive e reina para todos sempre, 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 sempre. Amém. Irmãos, nós estamos aí falando uma série de mensagens aí no livro de Êxodo, e o Senhor é muito forte, porque eu estava orando ainda, antes de começar a falar, ministrar sobre isso, e o Senhor, Ele falou muito claro no meu coração, né, que a gente tem que, nós estamos no momento de firmar os fundamentos, de estar bem estabelecidos. Então o Senhor, Ele tem ministrado ao nosso coração sobre nós estarmos olhando para aquilo que é essencial, né, nós não estarmos vagando em dois pensamentos. E nessa série de mensagens chamada Êxodo, o Êxodo, como eu disse para vocês, significa saída. Fala todo mundo, saída. Mas vou sair para onde, pastor? Para onde que a gente tem que sair? A gente tem que sair do lugar que a gente está, a gente tem que crescer. Eu costumo dizer que a caminhada espiritual é uma esteira. Se você está parado, você está voltando para trás. A caminhada cristã não existe estagnação. É a mesma coisa que você está numa esteira rolante ali. Se você parar, você vai ser jogado para trás. Então, a caminhada com Deus, ela é perseverante. Ela é uma caminhada que nós estamos ali dia após dia crescendo. Então, esse êxodo, apesar de nós já termos saído do Egito, acredito que aqui todos já confessaram o Senhor, né? Ou se você está aí na sua casa, você ainda não fez isso, hoje é o momento de você confessar o Senhor. Mas sempre vai ter um momento da nossa trajetória de fé que nós vamos nos deparar com essa mensagem de Deus para nós, que nós temos que sair, que nós temos caminhar em rumo à promessa que Ele nos deu. E essa série de mensagens chamada Êxodo, a primeira mensagem que foi ministrada aqui foi isso, que o Senhor nos chama para sair. Ele nos chama para sair. E quando nós encontramos Ele, a maioria de nós aqui, quando nos convertemos, quando começamos a nossa caminhada de fé, é unânime em dizer, quando nós recebemos algo, quando nós estamos sendo discipulados, ou às vezes até no dia da nossa conversão, a gente recebe uma profecia. Geralmente as palavras são as mesmas. O Senhor tem uma obra na sua vida, o Senhor tem um propósito na sua vida, o Senhor tem algo grande para realizar na sua vida, na sua família. Quem já escutou isso de Deus? E quem já recebeu isso do Senhor? Amém, glória a Deus. Só que muitas vezes nós recebemos essa promessa do Senhor, mas ainda nós não temos muita disposição para avançar, para sair. Então o Senhor, Ele que nos chama, e é Ele que nos resgata com os braços fortes. Por isso que a mensagem passada que nós ministramos foi o seguinte: se a gente não corre, não persevera, o Senhor manda farol atrás para a gente pegar um embalo, para a gente correr um pouco mais, não é assim, Zé Luiz? Se a gente está estagnado, o Senhor permite a perseguição, permite as lutas, para a gente sair da estagnação. Mas uma coisa Deus não vai deixar, que o filho dele fique estagnado. O Senhor não vai permitir isso. E se você está aqui hoje, eu tenho certeza que você já está disposto a romper espiritualmente, a avançar espiritualmente, a possuir a promessa que Deus tem para a sua família e para a sua casa, para os seus negócios, para o seu trabalho, em nome de Jesus. Então, o Senhor, Ele nos chama para sair. A segunda mensagem que foi ministrada para nós é que o Senhor, Ele abre o caminho. O Senhor não apenas nos chama para sair, mas Ele opera milagre no meio do caminho. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é lindo demais. Ele te chama para a batalha, mas Ele não deixa você sozinho. Ele opera o sobrenatural. Ele faz o milagre. Aleluia. E hoje a mensagem de Deus para o nosso coração é que Ele é o Deus que sustenta no caminho. O nosso Deus, Ele nos chama para sair. O nosso Deus, Ele abre o caminho onde não tem caminho e Ele ainda nos sustenta. Ele ainda envia a provisão. Ele ainda nos surpreende com milagres extraordinários. Então eu quero que você abra sua Bíblia aí, nós vamos para o texto agora, em Êxodo capítulo 16, aonde tem um registro de um milagre maravilhoso, a qual Deus dos céus, Ele manda o maná para o seu povo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Quem abriu aí ou vai acompanhar aqui, Êxodo capítulo 16, verso 1 mesmo. Amém? Vira para o seu irmão e fala: é Deus que te sustenta. É isso mesmo. Agora fala para o outro irmão: é Deus que te sustenta. O irmão de um lado, o irmão do outro. É isso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Irmãos, eu vou fazer diferente aqui, porque senão a gente não vai conseguir, porque eu quero ler até pelo menos... Não, eu vou ler todo aqui. Vou ler até o versículo, pelo menos até o versículo 16. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim. Fala o deserto. Estava todo mundo no deserto. Que está em Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação, fala toda a congregação, era todo mundo, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxe a este deserto, a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. E eu os porei à prova, para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolherem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós, para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer, e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam dele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel, cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Meu Deus, é forte demais. Meus irmãos, é poderoso, Deus é maravilhoso. Israel já tinha recebido de Deus a libertação. Israel já estava ali peregrinando. Eles estavam perto dessa promessa. Mas Israel tinha acabado, gente, de experimentar milagres grandiosos. Eles viram todas aquelas pragas do Egito. Eles viram os seus primogênitos ser guardados por Deus. Imagina, você está aqui numa região, no seu bairro, todos os filhos de todo mundo, toda a casa tem morte, a sua não teve morte. Foi isso que aconteceu com aquele povo. E eles tinham acabado de atravessar o mar com os pés a seco. É um milagre extraordinário. E eles estavam muito próximo da promessa, da terra prometida. Mas antes de chegar à terra prometida, ainda tinha o deserto. Meu Deus, é forte, né? E igreja, é muito poderoso, porque eu não sei se isso acontece com você, mas isso já aconteceu comigo, Éder. Deus, ele te chama para algo grandioso, ele te dá um destino, você começa a caminhar e de repente você experimenta de um milagre grande. Você experimenta de algo sobrenatural, fala: meu Deus, Deus está comigo. E aí você se alegra no Senhor, mas de repente, na hora que você está ali, atravessou o mar, é motivo de festa, de alegria, todo mundo regozijando, cantando, alegre, e o Senhor fala: agora tem o deserto. Agora existe o deserto. E então, esse povo aqui, gente, eles estavam diante disso. E no deserto, o que acontecia no deserto? O deserto não era um simples deserto. No deserto não tinha plantio. No deserto não tinha colheita. No deserto a água era escassa. Ali era um lugar de dificuldade. Era um lugar onde eles precisavam
Depender de Deus. Fala comigo, dependência total. Irmãos, olha aqui que Deus estava trabalhando no povo. Olha aqui que Deus, porque o motivo de Deus é enviar o povo no deserto. O motivo de Deus permitir o deserto na vida do crente. O motivo de Deus permitir o deserto na sua vida não é mero e simplesmente para te ver sofrer, mas é para você entender que você precisa ser totalmente dependente de Deus, porque é Ele que te sustenta. É o Senhor que te sustenta. Eles tinham capacidade, eram homens hábeis, homens que sabiam mexer com a lavoura, homens que sabiam trabalhar, mas naquele momento a sabedoria deles humana, Éder, não valia nada. Eles precisavam olhar para Deus e falar, Senhor, nós estamos aqui padecendo, e começaram a reclamar. E aonde não tinha lugar para plantar, não tinha lugar para colher, não tem terra boa, da onde que vai vir a provisão? O Senhor manda do céu. Aleluia. O Senhor manda a provisão do alto para eles. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Gente, isso é muito, muito forte, porque a palavra aqui que nós lemos, eles murmuraram lembrando de uma falsa fartura que eles tinham lá no Egito. Uma falsa fartura que eles tinham lá no Egito. E esse povo, que já tinha experimentado de tantos milagres do Senhor, eles estavam achando que esse Deus grandioso ia deixar eles padecer. O que Deus estava querendo dizer para aquele povo é uma coisa muito direta e simples, e é para isso que Ele nos trouxe hoje aqui, para dizer, filho, o deserto não é para te matar, mas é para você depender de mim. É eu que te sustento. É eu que te sustento. Então, é poderoso, porque o Senhor, Ele não nos abandona em meio aos nossos desertos. O Senhor, Ele não nos abandona e Ele nos sustenta, gente, constantemente, diariamente. E nós vamos ver o que significa esse maná. Esse maná não significa simplesmente só uma provisão física. Esse maná, ele tem um significado muito maior por trás. Na série de mensagem passada, nós falamos sobre o pão da vida. Né? Nós falamos sobre isso. Então quem estava acompanhando já vai entender o que esse maná que Deus enviou para aquele povo lá no Antigo Testamento, milhares de anos antes de Jesus. Porque aqui no Antigo Testamento, nós temos ilustrações, coisas que vão ser reveladas, trazidas à luz lá no Novo Testamento. E o maná é uma delas. O maná é o pão do céu. Então, esse maná, ele tinha um significado, essa palavra. Esse maná, ele significava o que é isso. Algo novo, algo que ninguém nunca tinha visto. Algo que ninguém nunca tinha visto. E é tão poderoso, igreja, que eu fico imaginando, né? Eu já até falei isso algumas vezes, quando eu me retrato desse povo difícil aqui, esse povo hebreu. Eu falo, gente, vamos falar desse povo, né? Eles tinham lá experimentado de todos esses milagres. Eles tinham ali passado por todas aquelas pragas, visto a mão de Deus. O mar tinha sido aberto. E aí eles levantam e de repente eles pegam o maná na mão, e aí eles vão agradecer. Não, eles vão o quê? Murmurar. Fala, ô povo difícil. Fala, povo difícil, fala. Parece com o povo que eu conheço. Parece comigo, parece com você, não é assim? Gente, isso aqui, muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Nós temos motivo para agradecer, para levantar nossas mãos e glorificar a Deus. Deus fez tantas coisas, tantos milagres. A única coisa que tem que sair dos nossos lábios é glória para Ele. Nós não temos direito de murmurar. O Senhor tem falado isso muito aqui com a gente. E mesmo assim, o povo murmurando, né? Mas esse maná ali, gente, essa dependência de Deus, aquele maná ali, ele tinha um significado muito poderoso. E esse maná, além de alimentar o corpo físico deles, tinha uma lição muito grande espiritual. E eu quero ler um texto aqui em Deuteronômio, se puder projetar aqui pra gente a gente ser um pouco mais ágil. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. E o 3 também, o 2 primeiro.
lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês a o quê? Prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardaria ou não os seus mandamentos. Próximo 3. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com um maná, para que vocês não conheciam, e nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Irmãos, isso é poderoso. A fome ali foi providencial do Senhor. Olha que forte isso. Deus humilhou o povo. Deus enviou o povo para o deserto. Por isso que a palavra do Senhor é clara em dizer que o Senhor, Ele dá graça aos humildes. Aquele que tem um coração humilde. Aquele que está disposto a enfrentar um processo. Porque se uma pessoa ela não tem humildade, na hora que ela está no deserto, Joelson, ela não aceita. Como que o Senhor, eu sou filho de Deus, por que eu vou passar por isso? Eu não aceito, eu não sei o quê. Uma pessoa, quando ela não tem humildade, ela é assim. Mas o Senhor, Ele nos quebra. O Senhor nos envia no deserto para falar de amor. Oséias, foi isso que o Senhor fez com Oséias. O homem que o Senhor falou para ele, mandou ele casar com uma prostituta. A palavra fala que o Senhor enviou Oséias para o deserto para falar de amor. Num lugar de dificuldade, num lugar de humilhação, é onde nós vamos depender daquilo que sai da boca do nosso Senhor. Aonde a sabedoria humana, o conhecimento humano, o nosso diploma, nada mais vale. Aonde só a dependência de Deus tem valor. O Senhor, Ele nos permite, e esse maná, ele significava isso. Não significava apenas uma saciedade passageira, até porque o maná que eles pegavam num dia, se eles guardassem, no outro dia estava podre. Eles tinham que pegar todos os dias. Todos os dias, igreja, diariamente, nós dependemos do nosso Senhor. Todos os dias nós dependemos do nosso Senhor. E essa fala, coloca o versículo 3 aqui novamente. E essa fala aqui é parecida com uma fala de um homem, né? Essa aqui, mas tudo que procede da boca do Senhor. Quem que disse isso? Vamos lá em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Jesus, ele estava na onde aqui quando ele falou isso, igreja? Ele estava na onde? No deserto. Ele estava no deserto. Jesus, porém, respondeu. Respondeu para quem que Jesus respondeu? Para o diabo. Igreja, isso é poderoso. Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Irmãos, Jesus, o mestre dos mestres, a palavra fala que o Espírito Santo de Deus conduziu ele ao deserto. Porque eu e você vamos fugir do processo do deserto. Irmão, eu não estou falando que o deserto, eu estou aqui pregando essa mensagem, o Senhor falou muito forte isso no meu coração, que tem pessoas que estão enfrentando um processo, e talvez tem pessoas aqui que não estão enfrentando esse processo, mas é melhor nós estar preparado quando ele chegar. Porque a palavra diz que nós teremos um momento difícil. A dificuldade, ela é certa, irmãos, na nossa vida. Eu acredito das bênçãos do Senhor sobre nós, mas eu não posso negligenciar e avisar vocês, instruir vocês que a dificuldade, as circunstâncias, ela é certa. A palavra do Senhor diz que o sol e a chuva, ela vem sobre os justos e os injustos. A diferença é que quando nós estamos no deserto, o que nos sustenta é a palavra do nosso Senhor. Aleluia. O que nos sustenta é a nossa fé. O que nos sustenta é estarmos olhando para o nosso Senhor. E Jesus, ele diz aqui, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pode voltar a Êxodo lá de novo, versículo 8:3. Êxodo 8:3. Acho que vai estar até no histórico aí já. Só voltar. Aleluia. E aqui diz
Ah, não, é Deuteronômio, perdão. Obrigado. Deuteronômio. Por isso que é bom esse povo ligeiro. Mas de tudo que procede da boca do Senhor, aquele não diz a palavra. Jesus, ele traz a clareza do que estava escrito aqui em Deuteronômio. O que nos sustenta, o significado daquele maná ali é a palavra. O que nos sustenta no deserto é a palavra. O que nos sustenta no deserto é a palavra. E quem que é essa palavra? Jesus. Quem que é essa palavra? É Cristo. Coloca João capítulo 1, versículo 14. Aleluia. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Gente, isso aqui é Cristo. Cristo é o verbo encarnado. Cristo é a palavra. Assim, igreja, para nós vencermos no deserto, talvez você já está entendendo onde essa mensagem vai chegar. Aquele povo, eles precisavam do maná para ter o sustento diário. E esse maná é quem? É Cristo. Nós só conseguimos passar pelo deserto. Nós só conseguimos viver num deserto, passar pelo processo, se nós temos Cristo. Diariamente na nossa vida. Cristo todos os dias. Olhando para o nosso Senhor. Nós precisamos, igreja, assim como o deserto, assim como o povo hebreu lá no deserto, assim como aquele povo hebreu lá no deserto, todos os dias dependiam do maná do céu. Eu e você todos os dias dependemos única e exclusivamente de Cristo. Todos os dias da nossa vida nós precisamos buscar o nosso Senhor. Nós precisamos buscar Cristo. Nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. É Ele que nos sustenta. É Ele que é o maná que nós precisamos todos os dias, igreja. E é poderoso, igreja, porque esse maná ali, ele foi guardado depois dentro da Arca da Aliança. Eu não sei se vocês sabem essa curiosidade. O maná dentro da Arca da Aliança só tinha o maná, a vara que floresceu e as tábuas da lei ali dentro da arca. E ali dentro daquela arca ali, por que o maná ele estava ali guardado ali dentro? O maná ele estava ali guardado. O maná simboliza a palavra, ele estava guardado ali. E aquela arca, ela simbolizava ali a presença de Deus no meio do povo. É muito forte, porque quando Deus dá ordem para Moisés, para ele construir o tabernáculo, a palavra de Deus é: constrói essa tenda, porque eu quero habitar em meio ao povo. Isso é poderoso. Isso também está apontando, talvez a gente não vai dar tempo de entrar muito em detalhe, mas coloca aqui para mim, por gentileza, Hebreus capítulo 9, versículo 14. 4, versículo 4. Hebreus 9, 4. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo o maná. Então, gente, aqui tinha o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Mas vamos ficar aqui, dentro da arca da aliança. Dentro da arca ali que representava a presença de Deus. A presença de Deus, o próprio Cristo. Ali dentro havia um maná. Esse maná não tinha como. Para você acessar na Arca da Aliança, se vocês pesquisarem na internet, ou vocês já até conhecem isso, viu algum filme ou ilustração, ela não tinha janela, não tinha nada, era toda fechada, e os querubins ali protegiam ali. Tinha um símbolo dos querubins que era o símbolo da proteção ali daquela arca. E essa arca, ela representava a presença de Deus entre os homens. Se a gente for observar, coloca Números, por gentileza, capítulo 10, versículo 35. 35. Quando a arca partia, Moisés falava: levanta-te, Senhor, sejam espalhados os teus inimigos, e fuja diante de ti os que te odeiam. Versículo 36, próximo. E quando a arca parava, Moisés diz: volta ao Senhor, para os milhares de Israel. Aleluia. E é tão poderoso isso, se a gente for observar, aqui lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 4, versículo 21. 1 Samuel capítulo 4, versículo 21. Pode ir acompanhando aqui, gente, que vocês for na Bíblia, que a gente está com
A gente vai acompanhando aqui, você só anota a referência, depois você medita melhor em casa. O que aconteceu aqui nesse contexto? O povo tinha sido derrotado. O povo tinha sido derrotado e a arca da aliança foi tomada pelos filisteus. Mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel, porque a arca tinha sido roubada. Ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. Próximo versículo. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Irmãos, isso tem uma simbologia muito forte por trás. Porque essa arca, ela foi tomada por vários motivos, né? Porque o povo, a gente sabe, o processo que foi aquele povo, eles desobedeceram ao Senhor, o sacerdote estava prejudicado, eles estavam ali corrompidos, e o Senhor permite que a glória dele seja tirada. Então ali nós vemos, o que eu quero deixar claro para vocês entender que esse maná, essa arca, ela simboliza a presença de Deus, Jesus, simbolizava o próprio Deus no meio do povo. E aí, dentro dessa tipologia, ali no deserto, com esse povo hebreus, além dessa arca representar Deus, o próprio Cristo, dentro da arca havia ainda o maná. O maná estava escondido, fala escondido. O maná estava escondido. O maná estava escondido. E esse maná escondido ali dentro da arca, igreja, ele tem um símbolo muito poderoso na nossa vida hoje. Que existe tesouros espirituais, tesouros escondidos em Cristo. Que alguns não têm acesso. Porque para a gente desfrutar desse tesouro escondido, não tem como a gente desfrutar de uma coisa que está escondida na superficialidade. Aquilo que está escondido tem que ser procurado. Aquilo que está escondido tem que ser examinado. E é tão poderoso, Colossenses capítulo 2, e no versículo 2, apóstolo Paulo fala sobre isso. Faça isso para que o coração deles sejam consolados, e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Quem que é o mistério de Deus? O mistério de Deus é Cristo. Próximo. Em quem estão ocultos, fala comigo, escondido, todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. Irmãos, em Cristo está escondido todos os tesouros. Em Cristo está escondido a sabedoria e o conhecimento. A palavra do Senhor diz que a nossa vida eterna é conhecer a Deus. Irmãos, conhecer a Deus, não tem como a gente conhecer a Deus apenas em um culto de domingo. Não tem como nós conhecermos esse Deus falando com Ele apenas esporadicamente. Não tem como a gente conhecer esse Deus, abrir a nossa Bíblia no Salmo 91 e deixar ela na estante. Não tem como nós conhecermos esse Deus num relacionamento superficial. Conhecer a Deus exige de nós um examinar, exige de nós se aprofundar, exige de nós intimidade com Ele. Para nós desfrutarmos desse tesouro escondido, para nós desfrutarmos do tesouro escondido, não basta esse contato superficial. Nós precisamos buscar a Cristo com profundidade para a gente experimentar as riquezas do seu reino. Nós precisamos buscar a Cristo de uma forma mais forte, uma forma mais intencional. Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 17, fala sobre o maná escondido. É muito forte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca. Até aqui, ao vencedor darei do maná escondido. Obviamente
que aqui Jesus ele está falando de algo futuro, mas que é revelado hoje para nós. Que quando nós buscamos Cristo, Ele revelará esses tesouros escondidos. Ele vai abrir a nossa mente, Ele vai abrir nossos olhos espirituais, Ele vai revelar as profundezas do coração do Pai. Aqueles que buscam, examinam o Senhor, que buscam o Senhor de todo o coração. Aqueles que buscam o Senhor de todo o coração. Igreja, é muito poderoso, porque o Senhor, Ele permite, às vezes, o deserto na nossa vida, a dificuldade, para que a gente desfrute dessa riqueza. É tão poderoso isso, mas quantos testemunhos que você escutou, dolorosos, difíceis, mas quando essa pessoa fala do Senhor, há um brilho nos olhos, maravilhoso, porque no deserto essa pessoa encontrou algo que ninguém encontrou. No deserto muitos estão olhando para a dificuldade. No deserto, muitos estão olhando para a necessidade. No deserto, muitos estão reclamando, falando, não, do outro jeito estava melhor. Mas outros estão recebendo tesouros escondidos. Cristo, no deserto, Ele fez declarações poderosas. Cristo, além de Ele estar no deserto ali, passando por um momento de fome e sede, Satanás ainda havia tentado Ele. Mas nenhum momento Ele murmurou. Ele só deu respostas profundas, porque Ele tinha esse tesouro escondido, que Ele quer partilhar comigo e com você hoje. No momento do seu deserto, no momento da sua dificuldade, aquele que tem um tesouro, aquele que busca Cristo, ele vai receber esse tesouro escondido. Ele vai receber coisas poderosas do Senhor. É isso que o Senhor quer fazer com a gente. É isso que o Senhor Ele quer fazer, voltar os nossos olhos. Eu não sei como você entrou aqui hoje, se você está passando por uma dificuldade, o deserto que você está enfrentando, mas uma coisa eu sei, você está tendo a oportunidade de conhecer tesouros escondidos, porque esse deserto vai passar, esse deserto vai passar, e quando o deserto passar, o tesouro vai permanecer, a riqueza ela vai te acompanhar, e tudo isso é para a glória e louvor do nosso nome, do nome do nosso Senhor Jesus. Tudo isso era para louvor e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Irmãos, em João, no capítulo 6, foi o texto que a gente pregou recentemente, no versículo 32. Diz assim, Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Próximo. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Próximo. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre deste pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nossa fome física ela pode ser saciada, mas só a nossa fome na alma, a nossa sede almática, a nossa sede espiritual, ela é preenchida por Cristo. Nós podemos ter todas as nossas necessidades saciadas, mas se nós não tivermos Cristo, ainda nós vamos ter fome. Ainda nós vamos estar raquíticos. Eu e você precisamos de Cristo. Porque a nossa fé, ela não pode ser baseada, e é isso que acontece quando às vezes a pessoa está no deserto. E eu falo isso com propriedade porque eu também já enfrentei alguns desertos. Quando a gente está passando por essa dificuldade, a nossa fé muitas vezes ela olha para a providência. A nossa fé é tentada se apoiar às bênçãos passageiras. Porque muitas vezes o que nós queremos fazer? Nós queremos fazer igual o povo lá, pegar o maná que era para cada dia o seu maná e estocar. Lá o povo fazia isso. A ordem de Deus era o seguinte:
O maná, ele vai descer todo dia. O único dia que você vai poder acumular é na sexta-feira, no sétimo dia. No sexto dia, perdão. E aí, igreja, o que acontecia? O povo, eles queriam estreitar a fé deles na bênção passageira. Então, o que eles faziam? Vou acumular esse maná aqui. E no outro dia, e depois, o que acontecia com esse maná? Tudo podre. Tudo podre. E é isso que acontece na nossa vida, igreja. Quando nós queremos apoiar a nossa fé em bênçãos passageiras. Nós queremos apoiar a nossa fé em recursos humanos. Quantas pessoas aqui que fazem um planejamento, né? Olha, minha finança tá assim, ó, tá tudo na planilha, né, Giovanni? Tá tudo na planilha, tá a coisa mais linda. Mas no momento do deserto, joga essa planilha fora, seu José, que ela não vale nada. Todos os seus planos que você fez, tudo deu errado. Sabe por quê? Não é a nossa fé nessas bênçãos passageiras, mas a nossa fé tem que estar em Cristo. Porque às vezes Cristo, Ele permite isso na nossa vida. A conta nossa, tudo que a gente fez, todo o planejamento nosso, não serviu para nada. Eu não estou falando aqui que você deve ignorar isso. Você tem que planejar, você tem que ter sua reserva de emergência. Você tem que fazer isso. Mas isso tem um motivo, isso tem um propósito para você abençoar outro. Então o maná lá, eles tinham que compartilhar. Se sobrava, porque se não compartilhava, apodrecia. Então a providência do Senhor, essas bênçãos passageiras, nossa fé não pode estar apoiada nisso. Mas a nossa fé tem que estar em Cristo, que Ele é o pão da vida. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos sustenta. Irmãos, dentro dessa história aqui, a única coisa que eu peço para o Senhor, para mim e para a sua vida, é que nós não precisamos ficar 40 anos, não. 40 anos é muito, né? Esse deserto da nossa vida passe logo. Mas se esse deserto depender da gente aprender, a gente já aprendeu hoje, amém? Já estamos preparados para possuir a promessa. Se o Senhor está esperando a gente aprender a lição, hoje você vai falar, Senhor, já estou preparado. Eu já sei, Senhor, que esse deserto é para mim olhar para Ti. Depender do Senhor. Não vai ser a empresa, não vai ser o patrão, não vai ser a economia, não vai ser o presidente, não vai ser o prefeito, vai ser Jesus. É Jesus que nós temos que confiar. Amém? É Jesus que nós temos que confiar. E até hoje, gente, Ele continua sendo sustento para o seu povo. Esse pão que desceu do céu, Cristo aqui, ó, centenas de anos atrás, Ele declarou para o seu povo, eu sou o pão. E Ele continua sendo o nosso sustento diário. O sustento de Deus para nós é Cristo. O sustento de Deus para nós é Cristo. Cristo, 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 Cristo na nossa vida. Cristo em nós é a esperança da glória. Quem tem Cristo tem esperança. Quem tem Cristo tem uma fé inabalável. É isso que eu e você precisamos, igreja. Não é de menos deserto, é de mais Cristo. Vamos colocar de pé? Vamos colocar de pé? Muitas vezes nós queremos assim, falar, Senhor, me tira do deserto. Mas no momento do deserto você vai falar, Senhor, me tira do deserto. Você vai falar, não, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Cristo. Porque não importa em que nível, nível que nós estejamos, o que nós precisamos é de Cristo. Nós não vamos fugir, nós não vamos murmurar, nós não vamos queixar contra Deus, porque nós queremos o pão do céu. Nós temos o pão do céu todos os dias. E nesse momento, igreja, eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento, aquietasse o seu coração, e talvez você eu não sei se você está enfrentando um deserto tão rigoroso assim, ou talvez o deserto que você está enfrentando é uma área específica da sua vida, mas que você venha falar assim, Cristo, eu quero a Ti. Cristo, você, Senhor, é o meu sustento. Cristo, Tu é o meu sustento. O Senhor é o meu sustento. Cristo é o nosso sustento. Só Cristo é o nosso sustento, igreja. E que você venha pedir para que Ele venha te sustentando em meio a esse deserto.
que Ele venha te sustentando em meio a essa promessa, que Ele venha segurando em tuas mãos, que Ele venha abrindo seus olhos e você possa desfrutar dessa riqueza escondida, dos tesouros escondidos, que você possa desfrutar de uma nova revelação, de algo fresco, dos seus olhos, os olhos do seu entendimento sendo iluminado e Cristo manifestando na sua vida, a providência do alto sobre a sua casa. Eu creio que nós estamos no momento de levantar os nossos olhos para o céu, porque é de lá que vem a providência, o pão que desceu do céu. Cristo é o nosso sustento. Senhor,